chegando o teu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, Todo-Poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único.
minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo.
Teu amor me incendeia e enche o meu coração. És tudo que eu quero, clamo por mais de ti. Clamamos, Santo, Santo.
Olá, queridos, celebração online, é muito bom estarmos juntos mais uma vez e sempre digo isso e reafirmo, é um privilégio podermos nesse tempo estarmos em comunhão e aprendendo da palavra de Deus, aprendendo do Espírito de Deus, Espírito Santo e também de Jesus, nosso Salvador. Então, tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida e hoje nós vamos falar sobre algo que eu percebo que esses dias o Espírito Santo tem falado de uma maneira assim, eu posso dizer, muito forte, porque é interessante essa palavra ter sido ministrada na semana passada, mas a pastora Fernanda que ministrou, e eu terei essa palavra, então, para estar ministrando, então, nessa semana. E durante a semana, infelizmente, acontece tudo isso ali na Turquia e também na Síria, algo que tem sido mesmo um lamento, um choro, algo terrível, ver famílias, lugares devastados, algo que tem sido muito difícil. E eu creio que essa palavra tem tudo a ver com esses momentos entre as nações, esse momento, posso dizer, profético, e que Deus quer falar com você, porque algo, eu sempre tenho crido nisso, o Senhor tem querido se erguer, através da tua vida, da minha vida. Por isso que ele diz lá em Amós 9:11, que ele vem restaurar o tabernáculo de Davi, que somos nós, o lugar onde Deus habita, para ele levantar nesses dias. Então, Deus quer levantar a tua história, independente daquilo que ficou para trás. Deus quer levantar hoje e te restaurar em Jesus, na palavra de Deus, e te usar também nesses dias. Então, que sejam dias que a tua vida possa levar esperança para tantas pessoas que necessitam, e também, se falando de esperança, para a tua própria vida. Amém? Um texto, vamos dizer assim, muito conhecido, na palavra de Deus, um texto quando fala sobre os ossos secos e Deus levantando a vida de Ezequiel para profetizar sobre os vales, O que acontecia naquele vale? Vale é um vale, como se fosse uma extensão popularmente um buraco, grande, vasto. E ali nesse lugar haviam muitos ossos que já estavam secos, então isso significa que já não havia vida, estava seco. Seco não tem vida, não tem nada ali que possa expressar algum tipo de vida sobre a matéria. Não tinha um osso seco. Você já viu isso? Eu já vi. E realmente um osso seco, ele não tem vida nenhuma. Então, olhando para esse texto de Ezequiel, quando o Espírito de Deus manda ele olhar para o vale, não tinha esperança naquele lugar. E eu já quero dizer quantas coisas na tua vida e na vida de tantas pessoas já não há mais esperança. E eu percebo, presta atenção nisso, o quanto que o inimigo presta atenção nisso, ele investe em tirar a esperança. E quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 13, o que vai restar, Paulo diz 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas dos 3, quem que vai ficar eternamente? O amor, mas a esperança está ali no meio, e a esperança está ligada à fé. Uau! E a fé é a esperança, é a convicção, é a esperança daquilo que se crê e que a gente está esperando em Deus. Então, o quanto desde o início de todas as coisas, bases, Adão e Eva,
O inimigo tem querido roubar a esperança. E eu quero dizer para vocês, muitos ficam pelo meio do caminho porque perdem a esperança. E muitas vezes também e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, uma esperança no homem. E a nossa esperança, em primeiro lugar, precisa estar direcionada, o nosso caráter, a nossa formação em Deus. Porque também quantos colocam esperança em coisas e se frustram. Então vamos estudar isso, e por isso que a sequidão estava ali. Porque muitas vezes o homem está esperando em situações, em circunstâncias, na própria vida do homem, e isso leva à morte, queridos. E nós vamos ver isso nessa noite, amém? Ezequiel, então, capítulo 37, versículo 11, diz assim: então me disse o Senhor, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança pereceu, fomos exterminados. Vamos entender algumas coisas que o Espírito Santo quer nos dizer em celebração online, olhando especificamente para essa palavra de Ezequiel capítulo 37. A primeira coisa que eu percebo quando olho a síntese do texto puro, é que ele diz: a esperança acabou. O que o profeta está ouvindo de Deus é isso. Olha, esses ossos são a casa de Israel. Por quê? Porque a esperança acabou e fomos exterminados. Por que estava ali tudo seco? Porque a esperança acabou e eles foram exterminados, destruídos, mortos, e chegaram nesse lugar. Mas, primeiro tópico, a esperança acabou. O que poderia levar uma pessoa, ou várias pessoas no coletivo, uma nação, perder a esperança? E eu quero te dizer, essa palavra foi na semana passada, que o Espírito Santo falou profundamente no meu coração. Essa semana acontece tudo o que tem acontecido entre as nações, muitas coisas acontecendo também, né, em Ucrânia, que às vezes não é nem mais tão noticiado, mas vamos dizer assim, a chapa está esquentando muito por ali, tantos problemas acontecendo nos Estados Unidos, China, tantas coisas entre as nações. Então, a esperança dentro de uma nação, Israel, ela é perdida por causa de uma morte que está ali no meio da nação, no meio do povo, e pela falta de quê? Pela falta de vida, sequidão, não tinha movimentos, a esperança tinha acabado. Mas eu quero te dizer uma coisa, a esperança, ela é perdida dentro dos nossos corações, dentro de uma nação, dentro de tantas coisas que acontecem de ruim, quando, queridos, a gente chega nesse lugar de incredulidade. Uau! Quando a gente chega nesse lugar de quando mais nós não temos esperança em nada. O quanto que o inimigo ele investe nisso, que se perca a esperança. Queridos, nós precisamos entender hoje, nós somos um lugar de oração, de intercessão, nós somos um lugar de crer. Nós somos um lugar de, quando Deus fala, né, Ezequiel profetiza sobre esse vale, Ezequiel minimamente ele precisou crer, porque tudo ali estava perdido. Por trás daqueles ossos ali houveram mortes, por trás daquele vale, aquele lugar seco, destruição. Quantos são os lugares entre as nações que nesse momento estão provando também de uma profunda morte? Ou então, nós, no nosso dia a dia, quantas coisas existem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história, que o inimigo estrategicamente quer
que a gente perca a esperança. Eu quero te dizer algo, te ensinar e nos ajudar e nos edificar nessa noite. Uma coisa que se perde esperança, repito, que se perde esperança é a incredulidade. Quando chegamos a esse lugar de não crer mais, é porque se perdeu a esperança. A esperança é porque nós estamos acreditando que algo vai acontecer. Amém? Eu lembro quando eu era lá pelos meus 10, 11 anos de idade, minha tia sempre nas férias me levava com ela a passar férias por alguns dias, né? E algumas vezes meus pais também iam, meus irmãos, mas ela sempre me levava. Então eu chegava ali, né, Brasil, pelo mês ali, final de junho, eu já sabia que ela ia ligar para marcarmos o dia, o horário, que ela ia me pegar e a gente, uau! Eu ir com ela e eu gostava muito, né? Tinha uma esperança dentro do meu coração sempre, mas aquilo era tão gostoso, né? Só que quando se perde isso, é quando a gente não acredita mais. Ou que minha tia ia me ligar, ou que eu iria junto com ela, ou que iria acontecer alguma coisa, eu entrava ali num lugar tão ruim. Queridos, é um pequeno exemplo de que a gente precisa ter no nosso coração que nós não podemos entrar em lugares de incredulidade, porque é nesse lugar que a esperança, ela termina. Se formos olhar em Deus, se formos olhar o Espírito Santo e Jesus como a eternidade, nós vamos ver que na eternidade nós temos uma esperança. A eternidade, ela é uma esperança. Ela é um lado, um lugar do caráter de Deus da eternidade. O quê? Eu tenho esperança. Qual? Que eternamente eu vou viver com Deus. Que você vai viver com Deus. Então, nós podemos ter esse tipo de esperança. Faz sentido? O quanto que o inimigo luta contra isso. As nações sofrem. O quanto que o inimigo luta contra você, contra a minha vida. Para quê? Porque eu perca a crença em algo. E isso se tornar um lugar solitário. Imagina o vale, né? Quanto que tinha ali de lugar de solidão, de trevas. Eu escutei hoje de um psicólogo, né, ministrando a palavra de Deus, ele também é um pastor, que a solidão na vida de uma pessoa, ela chega num determinado momento que faz mal para o físico da pessoa, tão quanto uma pessoa ser um fumante que fuma 15 cigarros por dia. A solidão faz isso com o físico. Uau! O quanto que esses lugares que se perde a esperança, solidão. Porque se perdeu a esperança. Agora se perdeu por quê? Porque já não se acredita. E o inimigo, ele luta com isso. Quando Adão e Eva, eles comem do conhecimento do bem e do mal, é para que eles tivessem um conhecimento natural das coisas. Uau! E nisso eles ficaram. Porque Deus quer te dar, nesses dias, uma convicção, um crédito, que você é amado, amada, e que Deus em tudo quer governar a tua vida e a tua história. Faz sentido? E te levar a lugares extraordinários. E nesse lugar você tem paz, você tem alegria, nesse lugar você tem força, nesse lugar você tem a motivação para você reconquistar tantas coisas que Deus quer fazer na tua vida, na tua história, para você ser restaurado. Uau, faz sentido? Deus quer que você tenha esperança e que você não perca ela. Agora, como que o inimigo tem nas suas estratégias levar o homem à incredulidade? Presta atenção nisso. O pecado leva a pessoa a perder o crédito, a fé.
A incredulidade, ela está ligada diretamente também à desobediência. Uma pessoa incrédula, ela começa a ser desobediente, porque ela não acredita na situação. Por exemplo, não passe desse limite. Não, eu vou passar, porque ela não está acreditando naquilo que a pessoa está falando. E ela passa e ela se dá mal. Amém? É igual o filhinho quando ouve da mãe, não sai agora para a rua, vamos primeiro comer. Ele sai, daqui a pouco volta. Oh, aconteceu isso, eu não te disse? A falta de fé leva à incredulidade. A soberba e a arrogância, eu vou ler um texto aqui, leva a pessoa a ser incrédula, porque o soberbo e o arrogante, ele crê nele, crê na sua ideologia, sua forma, seu jeito. Ela não dá crédito a muitas coisas, ela dá crédito a ela mesma. Faz sentido? O diabo, ele quis fazer isso com Jesus, ali em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, quando levou ali Jesus ao deserto e ali ele tentou para Jesus ele entrar nessa linha de pensamento e conclusão, de perder a esperança em Deus, de perder a esperança naquilo que Deus tinha o enviado como um propósito e entrar naquilo que o diabo quer fazer com o homem, fez com Adão e Eva e quer diariamente que a gente viva, perder a esperança na palavra de Deus, não acreditar, incredulidade. Mas Jesus pega a palavra e ele repreende o diabo. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! E o diabo foi destruído naquele momento. Jesus deu crédito à palavra. Quando Jesus fala sobre adoração, ele dá crédito à palavra de Deus. Então, o inimigo, ele tem essas estratégias. Volto a dizer, muitos ficam pelo meio do caminho porque perdem a esperança. E como? A incredulidade. Ela entra dentro do coração. Imagina quando um casamento não está firmado em Deus. Quantas coisas que existem para se tornar um lugar difícil. Que Deus enche o teu casamento, tua vida, tua casa de esperança e que te faça cada dia chegar em lugares extraordinários. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Paulo fala isso para a igreja de Roma, Paulo está falando, olha, a conclusão do pecado é a morte. Eles ali, naquela sequidão daqueles ossos, tinha algo que aconteceu antes para eles chegarem ali. O quê? A desobediência. E por isso eles estavam destruídos e a esperança acabou. Porque a morte entrou ali com força e tudo foi destruído. Oh! Deus te cobre nesse momento, Deus cobre as nações nesse momento, Deus cobre o país nesse momento, Deus cobre a tua casa nesse momento, Deus cobre teus filhos nesse momento. Se você tem netos, os teus netos, Deus cobre toda a extensão da tua herança, em nome de Jesus, para quê? Para que a esperança nunca acabe, para que a incredulidade não toque a sua família, porque isso tem um lugar, a destruição, a morte. O salário do pecado é a morte. Queridos, uma vez, só para ilustrar, eu fui na cidade de Osasco, cidade do meu querido Diego, minha ovelha, cidade de São Paulo, e eu fui num velório. E eu estava ali no velório e um seminarista foi dar uma palavra sobre a pessoa que estava ali, né, morta, para os familiares. E daqui a pouco, eu era seminarista naquela época, mas eu não fui ali ministrar, eu só fui acompanhar. E daqui a pouco o seminarista fala com toda a veemência, com todo o fôlego. Sabe por que ele morreu? Porque o salário do pecado é a morte. Quando as pessoas ouviram isso, elas ficaram muito chateadas. Porque, por causa que ele era um pecador, ele morreu. Mas que negócio é esse? Eu não quero Deus, eu não quero a palavra. Por quê? Porque Deus é a morte, então eu não posso errar, porque eu vou morrer. É isso que está dizendo. Então, tanta confusão ali. E depois eu lembro que o nosso líder, o pastor, chegou para ele na minha frente e o ensinou que ele não deveria falar isso num coletivo, que de repente falaria isso só para um, para outro, mas não daquele jeito e tanta coisa. Por que eu estou falando isso? Porque
quando Paulo está ensinando sobre o salário, né, como se fosse a retribuição do pecado, ele está falando, se formos ver o texto, de que o resultado da falta de esperança, o resultado da incredulidade, o resultado de uma vida assim é a destruição. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida, fé. Aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida, esperança. Aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida nessa noite. Ou, sobretudo, para quê? Para que você consiga viver. E se há áreas que você precisa reconquistar, refazer, restaurar, que você tenha força para isso. Porque o espírito da profecia sobre Ezequiel estava naquele momento levando ele a profetizar. Olha, mesmo então que exista morte, pode sim reviver tudo. Uau! Deus tem esse poder. Deus tem esse poder de, mesmo, queridos, o mesmo no meio da destruição. E por isso que eu acredito que Ezequiel, por um momento, ele diz: tu sabes, Senhor, porque ele tem o poder de todas as coisas. Aleluia. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Isso é uma pessoa incrédula. Ela crê mais nela do que qualquer situação. Queridos, 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Desde o início de tudo, o inimigo tem investido na morte, na vida. Sabe o que é isso? Quando nós não temos esperança, nós somos um morto vivo. Lembram da brincadeira morto e vivo? Nós somos um morto, estamos vivos, mas estamos mortos. Faz sentido? Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer te encher da sua palavra. É isso que Ezequiel naquele momento estava. Cheio de Deus. Profetiza, Ezequiel. Profetiza sobre esses ossos, que eles vão reviver. Queridos, estava seco. Deus tem esse poder. E esse nível de esperança, as nações precisam nesses dias. Esse nível de tantas situações difíceis que muitas nações necessitam. De olhar situações destruídas e verem que podem ser reconstruídos. Emoções destruídas, sentimentos e tantas coisas podem ser restituídas em Deus, restauradas em Deus. Aleluia! Então, falamos aqui desse primeiro tópico de que a esperança acabou e o quanto o inimigo investe nisso para trazer incredulidade, ao ponto de que essa incredulidade, ela leva a pessoa a esse lugar, a falta de esperança. E a falta de esperança leva o lugar, pessoas, a provarem disso, a morte. Tópico número 2, a esperança. Olha o que eu escrevi sobre esperança. Se formos resumir o significado dessa palavra, podemos dizer que a esperança é a espera de alguma coisa. Simples, ok? Imagina se o inimigo não quer frustrar expectativas ou te fazer ter expectativa em algo errado. Queridos, o quanto que eu percebo que quero abrir teus olhos nessa noite em celebração online, que o inimigo, ele deseja em tudo fazer isso. O quê? Que não exista esperança, em primeiro lugar, na base certa, que é Deus, que é Jesus, é no Espírito Santo, é na palavra de Deus, é naquilo que Deus pode liberar sobre as nossas vidas.
mas que eu começo a colocar a minha esperança muito mais em pessoas, em coisas, em circunstâncias, em situações, e isso é um grande problema. A esperança é a espera de alguma coisa. Aonde que eu espero? Salmo 62. A minha alma espera em Deus. Quantas pessoas ficam pelo meio do caminho porque elas têm problemas em acreditar em uma palavra, em acreditar em uma comunhão, em crer em Deus, na sua palavra, e acreditam em situações, em pessoas, em o que eu posso receber se eu confiar em pessoas, ou esperar em pessoas, porque quando não acontece isso, bate o quê? Frustração. E a frustração traz muitas situações. Faz sentido? Esperar alguma coisa. Davi escreve: a minha alma espera em Deus. Em ti somente eu encontro. Em ti somente eu encontro, em primeiro lugar. Posso ter amigos? Posso. Posso ter alianças? Posso. Posso ter sociedade? Posso. Posso caminhar com pessoas? Posso. Mas em primeiro lugar, a minha alma espera em Deus. E por isso que Ezequiel ali estava sendo instruído a esperar em primeiro lugar em Deus. Tu sabes, Senhor. Minha esperança está em ti, Senhor. Aí o Espírito de Deus, aí Deus veio, então vai, Ezequiel. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz assim: com esperança Abraão creu contra as expectativas, que se tornaria pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Tem algumas versões que diz que Abraão creu contra a própria esperança, mas a esperança humana, a esperança em coisas. Ele viu o quanto que Deus, ele pode estar nessa esperança nele. E Abraão esperou 25 anos a promessa de ter um filho. E o texto de Romanos capítulo 4 diz que Abraão não tinha mais o seu corpo normal, o seu corpo, embora já amortecido pelos seus 100 anos. Ele viu a promessa de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Por quê? Porque Abraão aprendeu a esperar no Senhor. Quando Ezequiel olhou aquilo ali, ele viu um lugar sem esperança, sem vida, e a morte ali, aquele lugar, ossos sequíssimos. Amém? Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz assim: e tirou-lhes fora e disse: olha agora aos céus e conta as estrelas, se a podes contar. Ele disse: assim será a tua descendência. Foi isso que Deus falou para Abraão. E Abraão olhou para o céu como a sua maior esperança. Olhar as estrelas e ver que ele até agora não tinha um filho. Como diz o texto em Gênesis capítulo 15, que Abraão já estava cansado de tanto esperar. Por quê? Porque não acontecia muitas coisas. Do capítulo 18, quando ele ora ao Senhor: Senhor, não estou aguentando mais. Minha vida, minha expectativa de vida, não tem mais como. O Senhor me prometeu algo, um filho, mas cadê o filho da promessa? E Abraão, ele aprendeu a esperar em Deus. Que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo te fortaleça hoje, as coisas que Deus tem para fazer na tua vida, que você seja fortalecido nele, para ele, e ter uma conclusão de vida em se estabelecer no Senhor. E eu escrevi algumas coisas aqui importantes que se levantam contra a esperança. O inimigo investe em frustrações. O inimigo investe em pessoas não crer em Deus, mas crer
em pessoas, em situações. O inimigo, ele investe e ele quer moldar o caráter do homem a mais crer em situações do que em primeiro lugar em Deus. A serpente enganou Eva e Adão nas expectativas. Fez isso lá no Éden já. Nesses lugares, expectativas, esperanças. Oh, o quanto que o inimigo investe contra essas coisas. Aí eu escrevi aqui, aonde está a tua expectativa? Agora não entra também nesse lugar, minha expectativa está em Deus, porque eu não creio em ninguém. Peraí, não é nesse lugar que eu estou dizendo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que em primeiro lugar, a tua expectativa e a tua esperança tem que estar onde? Em Deus. Você pode edificar muitas coisas na tua vida, e ter sim esperança. Uma empresa, uma faculdade, um casamento, uma amizade, uma sociedade, e você sim ter expectativas. Qual que é o problema disso? E se alegrar, mas em primeiro lugar eu estou estabelecido em Deus. Então pode vir a tempestade, pode vir o sol, pode vir o que for, meu estabelecimento em primeiro lugar, eu estou firmado em Deus. Yeah! Aleluia! 1 Coríntios 13, e agora continua a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior é o quê? É o amor, porque o amor, ele vai reinar o resto das nossas vidas. Mas a esperança está ali, a esperança faz bem. Que Deus te enche de esperança nele, que Deus te enche de esperança em situações, que Deus te enche de esperança em você conquistar, em você conseguir chegar em lugares extraordinários na sua vida e na sua história, de você conquistar coisas, que Deus mova a esperança no teu coração, de você dar crédito, de você ser cheio de esperança no Senhor, porque se está em primeiro lugar no Senhor, nada vai frustrar a tua vida e a tua história. Pessoas podem pisar na bola, pessoas podem, porque o homem é falho, mas você está estabelecido em Deus. E você, quando está com essa formação na tua vida, você não fica culpando, já viu isso? Que você começa a culpar pessoas, começamos a culpar, não consegui por causa disso, não fui por causa daquilo, não conquistei, não edifiquei, olha, ficou assim por causa do fulano, por causa do outro. Isso é uma pessoa que tem problema com expectativas. Isso é frustração. A primeira coisa na tua vida, a minha alma espera. E eu estou protegido em Deus. Homens são falhos, situações são falhas, até o clima, queridos. Eu tenho muito problema com frio, ai meu Deus, misericórdia. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Queridos, espera no Senhor. Isso vai ativar fé. Imagina Abraão, Deus tem uma palavra sobre Abraão. Mesmo na idade que ele estava, Deus cumpriu ali, tantas coisas. Quando eu olho para Caleb, quando ele diz, olha, eu tenho a fé, a esperança, a força de quando o Senhor me deu a promessa. E Caleb recebeu a promessa com 40 anos e Deus cumpriu com 80. E alguns dizem até mais, 85. Deus quer te fortalecer numa esperança genuína nele. E isso vai te fazer um homem de Deus com fé, uma mulher de Deus com fé. E eu quero dizer mais estratégias aqui do inimigo. Quero denunciar ele, eu quero dizer o quanto que ele faz. A estratégia do inimigo até hoje é fazer que Israel seja incrédulo, escravizar isso, nação israelita. O quanto que, queridos, o inimigo, ele também quer fazer isso com o coração do homem, com a pessoa em si. Não crer, perder a esperança. Tópico 3 e o último, profetiza. Queridos, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que quando Deus levanta Ezequiel, por mais que ele fosse um profeta, ele era um homem. Tanto ele era um homem como nós, que ele teve dificuldade de olhar para aquele vale de ossos secos
e profetizar. Então ele foi junto com Deus ali. Tu sabes. Então vai, Ezequiel, e profetiza. E o bom de Ezequiel é que ele obedeceu. Ele creu na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Creia naquilo que Deus está falando para você. E construa a tua vida nisso. Ou reconstrua a tua vida nisso. Pastor, eu preciso reconstruir. Reconstrua a tua vida na palavra de Deus. Restaure, levante a tua vida na palavra de Deus. Então, ele foi porque ele obedeceu a palavra de Deus. E ele se coloca naquele lugar e ele profetiza, ele fala pelo Espírito. E quando ele profetiza, Deus traz naqueles ossos a criação. Presta atenção. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse, Deus fez tudo pela sua palavra. Isso é a profecia. Deus quer te usar também, porque você tem o Espírito Santo para trazer vida na tua vida, no teu coração, na tua casa, nos teus filhos, na tua empresa, na tua profissão, na igreja que você congrega, no ministério que você vive. Profetiza. E ele foi, e o profetizar dele, a palavra dele começou a criar vida, um novo tempo, um novo sentido. Não é, querido, pirlim pim pim, vai acontecer, não. É no nome de Jesus. Levanta e anda. No nome de Jesus. Vai haver uma reconstrução, um avivamento nesses ossos. Vai haver um avivamento na minha nação, no bairro onde eu vivo, na minha família, na minha empresa, na minha profissão, naquilo que eu faço. Eu profetizo porque eu acredito, porque eu tenho esperança em Deus. Aleluia. Em Lucas capítulo 4, versículo 19, fala assim, que Jesus foi chamado a pregar liberdade aos cativos, restauração. Jesus, ele veio trazer liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus viu na vida de pessoas, tantas pessoas destruídas, tantas pessoas com problemas. Jesus veio e profetizou. Jesus fala: a tua fé te salvou. Jesus, ele ora. Jesus, ele libera um tempo novo sobre pessoas. Uau, o quanto que Deus, ele está nos chamando para isso. Presta atenção em algo que o Espírito Santo fala comigo nesse momento. Deus quer te levantar, profetizar sobre estruturas secas. Deus quer te levantar nesses dias para você profetizar, e nesse teu profetizar, essas estruturas secas, vai haver um movimento. Imagina esses ossos se batendo, queridos. Imagina a carne vindo pro osso de novo. Imagina o crânio indo pro lugar certo, o braço tudo indo pro lugar. Ei. Tudo destruindo, mas Ezequiel creu em que tu sabes, na palavra do Senhor. E ali houve uma reconstrução. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Começamos hoje falando de tantas coisas que têm acontecido em nações que precisam dessa oração, de reconstrução. Você crê na reconstrução? Você crê que Deus pode fazer algo em vidas que perderam tudo, queridos? Só esperança em Deus, irmãos. Para reconstrução, Deus te levanta para você crer nisso na tua vida, na tua história. Eu quero declarar que a incredulidade não toca teu coração. Eu repreendo isso em nome de Jesus. A frustração, eu repreendo isso em nome de Jesus, querido.
para que você consiga estabelecer tua vida em primeiro lugar em Deus e na sua palavra e chegar em lugares extraordinários. E capítulo 37, versículo 10 ao 12, eu queria ler aqui. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Então me disse, filho de um homem, esses ossos são a casa de Israel, os ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós fomos destruídos, portanto profetiza e diz assim, diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu. A chave está aqui, queridos, assim diz o Senhor, sobre tua vida e tua história, sobre famílias, sobre a vida da igreja, sobre a tua vida, assim diz o Senhor, as áreas mais secas, sobre nações que estão sofrendo agora, as áreas mais secas, mais famílias estão chorando nesse momento, as áreas mais destruídas, a tua vida pessoal, nos triunfos que você sonha, nos lugares que você quer edificar, chegar, assim diz o Senhor. Aqueles ossos tornaram carne, juntaram os músculos, ficaram de pé, ele profetizou a vida do Espírito e eles voltaram e um grande exército foi formado. Queridos, eu termino dizendo, essa palavra para nossos dias é o resumo que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e o quanto que Deus quer se aperfeiçoar nesse momento em tudo aquilo que Ele pode fazer primeiro em você e através de você, apesar de você. Vamos orar. Pai, assim diz o Senhor, Pai, que os ossos podem reviver. Eu quero orar, Senhor, que qualquer lugar, Pai, em nós, através de nós, nossa família, entes queridos, situações, nações, Rabat, Marrocos, essas cidades da Turquia e da Síria, que eu não lembro o nome agora, Ucrânia, aqui onde eu vivo, Senhor. Ó Deus, as cidades que vivemos, mas começando em nós, Senhor, nosso dia a dia, nossos sonhos, que renasça a esperança e que ela seja um vínculo, algo que vai estar atado ao nosso pescoço. Eu quero repreender a solidão, a incredulidade em nome de Jesus e declarar nesse dia, Pai, que nós vamos reconstruir, Pai, em 2023. Vai ser um ano extraordinário, Pai. Já está sendo. Estamos no segundo mês, Pai. Ano de reconstrução. E de vivermos isso. A profecia, a promessa. Aquilo que foi dito. Assim diz o Senhor. E se o Senhor diz, o Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim. Quando o Senhor diz, ou inicia, ou Pai, para. Obrigado, Pai, por isso. Estamos debaixo da Tua palavra. E a Tua palavra tem poder. A Tua palavra tem poder. Obrigado por essa celebração online, cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos lá.
que orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei
for eu vou, que te direi, que orar